álgebra booleana, tá? E foi devido ao seu descobridor, o matemático inglês George Boole, tá? Uma função, falou na aula passada, e muitas vezes ficaram com dúvida, eu disse que a gente ia conversar ainda sobre isso. Uma função booleana tem uma ou mais variáveis de entrada e produz um resultado que depende dos valores dessas variáveis. Primeiramente, como eu disse, uma função vai representar um circuito. Então, um circuito é representado por uma função. Certo? Ou seja, você vai ter combinações de entrada e resultados na saída, que pode ser uma única variável ou pode ser mais de uma variável. Tá? Mais de um resultado simultaneamente. Pode ser uma única, função x, tá? Um y igual a f de x, função x, ou pode ser mais de uma. Você volta lá, por favor? Ainda não. Mas, pronto. Ou pode ser mais de uma. Então, cada circuito vai ser representado por uma única função, único resultado. Agora, o que ele está descrevendo aí é uma função tem uma ou mais variáveis de entrada e produz um resultado que depende somente dos valores dessas variáveis. Isso se refere a circuitos que são representados pelas funções, circuitos combinatoriais. Circuitos combinatoriais são circuitos cuja saída depende única e exclusivamente das entradas. Então, você tem uma combinação de entradas, você tem um resultado de saída. Você tem outra combinação de entrada, tem outro resultado de saída. Tá? Pronto, pode passar. Pode passar, próximo slide. Nesse slide, a gente tem como exemplo uma função chamada função majoritária, tá? Que está mostrando aí a tabela verdade. O que é a tabela verdade? É uma tabelinha que você vai colocar todos os valores, todas as variáveis de entrada. No caso aí, você tem A, são 3 variáveis de entrada, e todas as variáveis de saída. Você tem a variável M, só de saída. Qual é a função majoritária? Mais ou menos diz o seguinte, que ela vai ser 1 quando o número de bits iguais a 1 da entrada for majoritário, for maior do que o número de bits iguais a 0. E 0 no caso oposto. Então, por exemplo, você tem a função primeira, combinação ABC seria 0, 0, 0. Então, a função, você não tem nem bits iguais a 1. Então, todos iguais a 0, então, a função resultado é 0. 0, 0, 1, você só tem um bit de entrada igual a 1. Então, não é majoritário, é minoritário. Então, a saída é 0. 0, 1, 0, idem com o anterior, é minoritário, 0. 0, 1, você tem 2 bits iguais a 1, a saída é 1. 1, 0, 0, então você só tem um bit na entrada igual a 1, a saída é 0. 1, 0, 1, 2 bits iguais a 1, a saída é 1. 1, 1, 1, 1, 0, 2 bits iguais a 1, a saída é 1. E 1, 1, 1, 3 bits iguais a 1, a saída é 1. Vejam que, embora você tenha, vocês estão vendo aí, que embora vocês tenham 3 entradas, 8 combinações de entradas, justamente 2 elevado à terceira, você tem 8 combinações de entradas, certo? A função, o circuito da função só expressa 4 dessas combinações, justamente as 4 combinações cuja saída é verdadeira, tá? Ele expressa apenas as 4 combinações cuja saída é verdadeira. Então, você tem... Vejam, antes de a gente falar nas combinações, vamos ver as entradas. Então, você tem a entrada A, tem a entrada B e tem a entrada C, tá? Junto com os seus complementos. Então, você tem o A e o complemento de A, seria o A barra. Você tem o B, complemento de B, o B barra. Você tem o C, e o complemento de C
C barra, tá? Vocês estão vendo na tabela verdade que todas as combinações possíveis são expressas na tabela, todas, de 000 até 111, tá? Todas as 8 combinações são expressas na tabela e o resultado da função sendo a função chamada M, nesse caso majoritária, tá? Mas a função só digamos, assume valor verdadeiro, só assume valor verdadeiro quando ela é igual a 1. E aí só assume valor na combinação 011, na combinação 101, na combinação 110 e na combinação 111. Nas 4 combinações, você tem a função majoritária sendo saída verdadeira. Então, são essas 4 que nós vamos, como vocês estão vendo aqui, mostrar no circuito. Com 4 portas Ender, tá? Portas número 4, número 5, número 6 e número 7. 4 portas Ender, 4, 5, 6, 7. Veja, para fazer o complementar de cada entrada, são 3 entradas, você tem ainda 3 portas NOT, o A barra, porta 1, B barra, porta 2 e o C barra, porta 3. Todo mundo entende o que seria o complementar de uma entrada, pessoal? É quando ele passa por um NOT, no caso, tipo, Exato. A negativa, a barra. Você tem o... Oi, pode falar, pode falar. O inverso, no caso. Não entendi. O inverso, no caso. É o inverso, justamente. Você chama de complementar de A, vamos supor, de A. Complementar de A, inverso de A, ou A barreado, ou barra, A barra. Ou A barra, ou A barreado. O que eu quero dizer é que tem várias nomenclaturas para a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, se A, por exemplo, aqui, nesse circuito A entra 0, o A barra é 1. Se A entra 1, o A barra é 0. Idem para B. Se B entra 0, o B barra é 1. Se B entra 1, o B barra é 0. Se C entra 0, C barra é 1. Se C entra 1, C barra é 0. Ele é o complementar da variável correspondente, tá? Então, para você fazer o complementar de cada variável, você tem a porta NOT, tá? Que é unária, como a gente falou na aula passada, tanto para A, quanto para B, quanto para C, quanto para B, quanto para C, ponto. Não tem mais variável, não, só são essas 3. Agora, quais saídas você vai representar? Você vai representar a saída que é igual a 1, tá? Veja, quem é igual a 1? A0, B1 e C1, como vocês estão vendo. Primeira, segunda, terceira, quarta entrada. A saída é 1. Então, a gente vai pegar uma porta, End, e representar essa entrada. A0 vai ser representado por A barra, como vocês estão vendo aqui na porta 4, está ligado inicialmente ao A barra, a primeira das entradas. A segunda, A barra, que seria o 0, o B sendo 1 e o C sendo 1. A segunda entrada vai ligar o B e a terceira entrada vai ligar o C. Como vocês estão vendo, então a barra sendo ligado aqui a porta 4, a barra B, C. Tá? A porta 5, você vai ter A, B barra, vai ser B igual a 0 e 1, tá? C. Então, você vai ter A ligado a 1, na porta 5, ligado ao A, B barra vai ser ligado, B igual a 0 seria ligado ao B barra, ligado ao B barra, né? A segunda entrada da porta 5. E a terceira entrada da porta 5 vai ser ligada ao C. Então, AB barra C. A sexta porta End, então a primeira entrada da sexta porta vai ser A, B, C barra. Vejam na penúltima linha da tabela verdade. Penúltima. 1, 1, 0. Então, a primeira primeira entrada da porta 6 vai ser ligada ao A. A segunda entrada da porta 6 vai ser ligada ao B. A terceira entrada da porta 6 vai ser ligada ao C barra. Ok?
Com relação à entrada, a porta 7, que é a quarta entrada igual a 1, então vai ser 1, 1 e 1. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Veja, a primeira entrada da porta 7 é ligada ao A, segunda entrada da porta 7 ligada ao B, e terceira entrada da porta 7 ligada ao C, tá? Vejam, pessoal, que aqui, à direita de cada uma das portas índices, você tem correspondente combinação. Tem A barra BC em relação à porta 4, a AB barra C em relação à porta 5, a BC barra em relação à porta 6 e a ABC em relação à porta 7, tá? Só que, porque a gente tem uma porta OU aqui, prestem bem atenção, isso é importante porque a nomenclatura que é feita, digamos, o algoritmo, desculpa, que é feito depois desse slide, ele diz que deve colocar uma porta OU. Aí eu notei que em provas, quando a gente pede para fazer um circuito, os alunos colocam sempre uma porta OU, mesmo que não precise. Mesmo, entendeu? Nesse caso aqui, precisa a porta OU, por quê? Porque apenas, ouçam bem, apenas que a porta 8, apenas uma das saídas, apenas uma, vai ser ativada. Tá? Então, por exemplo, se você tem a entrada 0, 1 e 1, você vai ativar a porta 4. Então, ela vai ser 1, as demais vai ser 0. Então, a saída M é igual à porta 4. Se você tiver entradas 1, 0 e 1, vai ser ativado apenas a porta 5. Aí na porta OU, a saída M vai ser a porta 5. Se você tiver ativado a entrada ABC barra, tiver entrada ABC barra, que vai ser 110, a porta ativada apenas vai ser a porta 6, apenas. As demais vão ser 0, tá? Você dizia as demais vão ser 0. Vai ser só a porta 6. Aí você vai ter a saída M e a porta 6. Se ativar as entradas forem 1, 1 e 1, a única porta ativa vai ser a porta 7. Então, a saída M é igual à porta 7. E as demais vão ser iguais a 0. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, como vocês estão vendo. Se a entrada for 0, 0 e 0, 0, 0 e 0, a saída é 0, ok? Então, vamos lá. 0, 0, se B for 0, a porta 4 já vai sair 0. Se B for 0, tá? Na porta 5 já vai sair 0, porque é ligado diretamente a A. Porta 6 também é ligado a A, vai ser 0. Porta 7 é ligado a ABC, vai ser 0. Ou seja, se a entrada for 0, 0, 0, a saída vai ser sempre 0. Se a entrada for 0, 0, 1, tá? Aí a saída vai ser 0, aqui a primeira porta, 0, 0. Está ligado ao B, que é 0. Então, a porta 4 vai ser 0. 0, 0, 1. Aqui está ligado ao A, que vai ser 0. Então, a segunda porta, 5, vai ser 0. A terceira entrada também está ligada ao A, vai ser 0. E a quarta entrada, que é a 7, vai ser ligada ao A, que é 0. Então, todas as saídas é 0. E o M é 0, como está aqui, certo? Se você tiver a entrada 0, 1, 0, veja, a primeira porta está ligada a 0. Aliás, a primeira entrada é 0. Então, e a segunda é 1 e a terceira é 0. Então, aqui está ligado ao C. Então, uma das entradas sendo 0, a saída é 0. 0, 1, 0. Aqui está ligado ao A. A saída da 5 é 0. Aqui está ligado ao A. A saída da 6 é 0. Aqui está ligado ao A. A saída da 7 é 0. Ou seja, a saída M é 0. Se for 0, 1, 1. Aí é onde vocês vão ver. Se for 0, 1, 1. Então, se for 0, 1, 1. Se o A for 0, o A barra quem é, pessoal? Pergunta. Se o A for 0, quem é o A barra? 1. 1. Então, aqui está ligado a 1. Tá? Porque o A barra é 1. Então, aqui é 1. 0, 1, 1. Aqui está ligado ao B, que é 1, e ao C, que é 1. Então, todas as entradas dessa porta N vai ser 1. E, obviamente, a saída é 1. A saída é 1. Então, se entrar... Bom, então essa saída aqui é 1. A gente já viu. Se é 0, 1, vamos ver essa aqui. 0 está ligada a A, vai ser 0 essa. Está ligada a A,
A é 0, 0S. Está ligado a A é 0, 0S. Então, essa porta saída é 0, essa porta saída é 0, essa saída é 0, significa que a saída M reflete o A barra BC, que vai ser 1, tá? Então, se você entrar nesse circuito com A0, B1 e C1, você vai ter a saída 1, tá? Da mesma forma, se você entrar com A1, B0, C0, você vai ter a saída 0. Vamos ver? Aqui está ligado a barra. Quem é a barra? Se o A é 1, o A barra é 0, né? Então já vai ser 0. Se o A é 1, aqui está ligado a 1, beleza, mas está ligado a 100. Está ligado ao C, que é 0. Então aqui é 0. Aqui é 1, o A, 100, o B é 0, então é 0 aqui. Aqui está ligado ao A, ao B, que é 0, e o C, que é 0, então é 0. Ou seja, todos eles vão ser 0. Concordam comigo que essa tabela verdade, a gente viu até aqui, que é refletida fielmente por esse circuito? Alguém não entendeu isso? Hein, pessoal? Pronto, então 100 deu 0. 101, vamos ver agora o 101. Se o A é 1, o A barra é 0, tá? Aliás, se o A é 1, 101. O A barra vai ser... Oi. Você poderia dizer qual linha da tabela você está? Que eu estou aqui nessa. Ah, tá, desculpa, é porque eu estou grifando. Eu estou na... Deixa eu ver aqui, me diga agora. Na antepenúltima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Antepenúltima. Tá? Na sexta. Ok? É isso, tá nessa linha. 101. Então, a primeira entrada é ligada ao A barra. Se o A é 1, essa entrada aqui é 0. Tá? A segunda entrada vai estar ligada ao A. Então, 101. A é 1, aqui vai ser 1. O B é 0, só que aí o B barra é 1. Dá 1 também, 1 também, na segunda entrada, da porta 5. E C é 1. Então, 1, 1 e 1. A saída aqui é 1. Tá? Relativo à sexta entrada. Então, 101. O A é 1, o B é 0, então essa saída aqui é 0. Relativo à sexta entrada, 101. O A é 1, beleza, o B é 0, aqui vai ser 0. Então, veja, só saiu 1, a porta 5. A porta 4, 6 e 7 vão ser 0. Com 101. Ou seja, a saída é 1, M é 1. E aí, pessoal, se a gente fizer esse mesmo raciocínio para penúltima entrada 110 e para a última entrada 111, a gente vai obter os mesmos resultados. Ou seja, se for 110, vocês estão vendo aqui mesmo, vai dar o A, B, C barra. Vai ser 1 e os demais vão ser 0. Se for 1, 1 e 1, só a porta 7, A, B, C vai ser 1. Os demais vão ser 0. A porta 4, a 5 e a 6. Ou seja, cada entrada, de acordo com o circuito, conforme está o circuito, vai habilitar ou não, né? Uma das portas. Quem vai habilitar seria a entrada, deixa eu fazer a conta aqui, primeira, segunda, terceira, quarta entrada, a sexta, sétima e oitava. Quarta, sexta, sétima e oitava são iguais a 1, e elas são representadas nessa porta aqui, tá? Entrada, porta 4, porta 5, porta 6, porta 7. E por que tivemos uma porta U aqui? Porque a gente só vai ter uma saída. Se nós precisássemos de mais de uma saída, pessoal, foi isso que eu falei para vocês em termos que às vezes alguns alunos erram em prova, se nós precisássemos de mais de uma saída, a gente teria que não ter essa porta U, tá? Para poder habilitar, ou então ter cada porta U ser uma saída, então ter 4 saídas, ter 4 portas U. Mas assim, aqui essa porta U só está habilitando uma única saída. Uma única saída, certo? Essa porta U 8, número 8. Só habilita uma única saída M, tá? Se você tiver mais de uma saída, ou você bota mais de uma porta U,
como a gente vai ver em outros circuitos adiante, ou você não coloca a porta ou, coloca as portas endes, por exemplo. Ok, pessoal? Dúvidas? Ok. Porta ou aí vai depender, a porta 8 ou vai depender do circuito. Tem circuito que vai precisar apenas de uma porta, se só tiver uma saída. Tem circuito que vai precisar mais de uma porta se tiver mais de uma saída. Rangel, posso lhe pedir um favor, Rangel? Rangel? Pode sim, Rangel? professor. Pronto, você pode desabilitar que eu vou tentar colocar a minha apresentação. Se não conseguir, você volta. Viu? Só porque fica mais fácil eu botar o mouse e mostrar para vocês, fica mais didático, né? Fica mais fácil. Deixa eu tentar. Parece que ele não está de bem comigo, não, né? Não entrou de novo. Eu acho que foi porque eu desabilitei uma vez, mas isso não era motivo. Talvez seja porque a memória está cheia, não sei. Tá? Então, assim, tentei agora. Então, eu vou lhe pedir, Rangel, novamente para habilitar, tá? Por favor, faça isso. Pode passar já o próximo slide. Pronto, perfeito, tá ótimo. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui, a gente dá um algoritmozinho em relação a como fazer circuito. Ah, não, tem um slide aqui que não sei por que não apareceu. Tem um slide aqui que não apareceu, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu... Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que salvar, tá? Pulou para esse, né? Só um minutinho. Acho que eu não atualizei. Só um minutinho, pessoal. Pedir um pouquinho de paciência, tá? Porque esse slide não veio. Aí eu vou ter que salvar e colocar lá no Moodle. Eu vou pedir para... Qualquer forma, a gente passa um pouquinho do horário, se for preciso, tá? Para compensar. Discord. Deixa eu... Estou fazendo o processo, tá? Só um minutinho.
Vocês baixam lá, por favor? Já atualizei. Se puder baixar, eu agradeço, Angel. E aí, apresentar. Esperar um pouquinho que demora aqui o AVA abrir, viu, professor? Não, claro, eu sei. Como eu disse, se precisar, a gente passa um pouquinho do horário, até porque eu quero fazer uma prática com vocês, tá? Só dê uma olhadinha lá. Deixa eu ver aqui, já atualizou. Peguei o material, baixei, tá atualizado já. É só um slide a mais que faltou. Professor, para verificar se o circuito está representando a função, pode fazer, né, por teste bruto, né, testar cada entrada, cada combinação para ver se funciona. Você pode fazer, de repente. Na verdade, esse circuito, a gente vai fazer outros circuitos adiante, tá? Mas pode ser feito tranquilamente. Tem que não ter problema. Na próxima, como é que se diz? Nos próximos slides, a gente tem 2 circuitos que eu vou fazer com vocês em termos de equivalência. Aí vocês vão ver eles rodarem direitinho, tá? Pronto, é esse slide aí. Então, as 4 linhas que produzem, pessoal, que produzem bit igual a 1, são AB barra C, A barra BC, ABC barra e ABC. Daí podemos escrever, vejam, que M igual a barra BC mais, ou AB barra C, ou ABC barra, ou ABC. Lógico que, como vocês viram, ele vai ser verdadeiro em uma dessas entradas, uma dessas combinações. Então, M vai ser uma dessas combinações, uma dessas portas vai ter valor igual a 1. Tá? Vai ter saída igual a 1. Então, M vai ser igual a 1 para essas combinações. Para as demais combinações que a gente viu, vai ser igual a 0, refletindo o que a gente viu na tabela verdade. Ok? Assim, uma função de n pode ser escrita como se fosse uma soma de máximo 2 elevado a n termos de produtos de n variáveis. Então, no máximo, uma função de n entradas, você vai ter no máximo uma função, soma de no máximo 2 elevado a n termos de produtos de entrada. Se todos os termos fossem iguais a 1, você ia colocar todos os termos nesse m. Como só 4 forem iguais a 1, você tem menos termos do que 2 elevado a n, tá? Por isso que diz no máximo. Ok, você passa, por favor, Rangel. Próximo agora. Professor, um instante. N seria as entradas, tipo, no caso, ABC? N seria as entradas. Por isso que ele diz que... por isso que ele diz que no máximo... Oi? Você pode então, repetir? Como são ABC, 3 entradas, seria 2 a terceira, não é isso? No máximo, Seria 8 termos na função. No máximo 2 elevado a 3, que é 8, tá? Ah, entendi. Que é 8. Então, como você só teve 4 entradas iguais a 1, você teve 4 termos. Mas se você tivesse todas as entradas e todas as saídas iguais a 1, desculpa, você só teve 4 saídas iguais a 1, você só teve 4 termos. Se você tivesse as 8 saídas iguais a 1, você teria esses 8 termos, tá? Então, certo. É o máximo 2 elevado à terceira, que é o número de entradas. Ok? Obrigado. Nada, que é isso. Então, aqui é um pequeno algoritmozinho, como a gente gosta, para construir um circuito. Então, no final, eu vou falar novamente, vou frisar novamente que a gente conversou sobre a porta 1 no final. Então, pelo exemplo da figura anterior, deve ficar claro como colocar em prática um circuito para qualquer função booleana. Então, escreva a tabela verdade para a função. Então, para a função, primeiro de tudo, antes de tudo, você tem que escrever a tabela verdade. Porque é através dela que você vai saber como se comporta a função. Ela vai ser 1 para que termos, ela vai ser 0 para que combinação, vai ser 1 para que combinação. Então, você vai escrever a tabela verdade para poder entender a função, como ela funciona. Aí, a partir disso, providencie inversores para gerar o complemento de cada entrada. Então, como você vai escrever a tabela verdade, você tem todas as possibilidades de cada entrada. Então, o A, por exemplo, vai ser 0 ou 1 em várias entradas. O B, o C, e quantas entradas tiverem. Então, providencie os inversores para gerar o complemento de cada entrada.
Além disso, desenhe uma porta-end para cada termo que tenha 1 na coluna de saída, de resultado. Então, todos os termos que têm 1 na coluna de resultado, na saída, vai ter uma porta-end correspondente. Ligue as portas-end às entradas adequadas. Como diz, liga a porta-end. Você volta aqui, Rangel, por favor, naquela figura da majoritária. Você pode voltar aqui na... Pronto. Então, você vê. Cada porta-end vai ser correspondente às entradas iguais a 1. Então, a primeira entrada igual a 1, você tem 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. Então, você vai ligar a porta 4 dessa entrada nas correspondentes, desculpa, dessa entrada, nas correspondentes entradas. Então, o A barra, sendo 0 o A, vai ser ligado ao A barra, sendo 1 o B, você vai ligar a 1, e sendo C1, você vai ligar diretamente ao C, tá? Essa entrada. Aí a mesma coisa na outra entrada próxima, na entrada número 6. Então, 101, você vai ligar a... Como é 1 o A, você vai ligar ao A diretamente. Como o B é 0, você vai ligar ao B barra. Quando o C é 1, você vai ligar diretamente ao C. E assim você faz em cada uma das portas, tá? Você vai ligar correspondentes entradas de cada porta cujo resultado seja igual a 1. Ok? Podemos ir lá. Você passa para o próximo, para o outro slide, aquele que a gente estava. Pronto. Então, desenhe uma porta-end para cada termo que tenha 1 na tabela de resultado. Ligue as portas-end às entradas adequadas e alimente a saída de todas as portas-end a uma porta U. Veja, isso aqui eu deixo bem claro. Nesse circuito é importante. E circuito que tem uma única saída. Se você tiver mais de uma saída, aí você tem como fazer mais de uma porta U. Ou diretamente as portas-end são a saída, tá? Então, depende do circuito que você está vendo. Se o circuito só tem uma saída, você vai ter apenas aquela saída. Aí bota uma porta U. Se o circuito tem mais de uma saída, tá? Aí você vai, digamos, não vai precisar necessariamente de uma porta U. Pode ser portas-end, pode ser porta U, depende do circuito. Claro, pessoal, isso aí? Levantou a mão, diga, Matheus. Pode falar. Professor, nesse circuito que o senhor está falando que vai ter mais de uma saída, mais de uma saída M, vai ser ainda uma função só do circuito ou o circuito vai ter mais de 2 funções? Não, vai ter uma função só. Aí depende, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente vai ver adiante, Matheus. Um decodificador. Decodificador, você entra com uma combinação de entrada, você tem uma combinação de saída. Tá? Se entrar uma combinação de entrada, você vai ter uma combinação específica de saída. Se você entrar outra combinação de entrada, você vai ter uma outra combinação de saída. Tá? Tá entendendo? Para cada combinação de entrada, você tem uma combinação de saída diferente. Só que vamos supor que entra 3 entradas, você tem 8 saídas. Ou, tá entendendo? 2 entradas, você tem 4 saídas. De acordo com como você vai construir. Aí você perguntou, vai ser que porta na saída? Depende do circuito. Pode ser end, pode ser not end, pode ser ou também, tá? Tá certo. Porque, professor, minha dúvida era assim, tipo, para mim, na minha cabeça, né, tipo, uma função só ia ter uma saída, para cada função uma saída. Entendeu? Não, uma função mesmo, lembre-se até da álgebra convencional que nós estudamos, tá? Uma função pode ter uma saída, y igual a f de x, lembra? Isso, álgebra convencional. Certo. Mas você pode ter y é uma função de x1, x2, ou mais de um y é função de x1, x2. Você pode ter mais de uma saída, tá? Tá bom. Não significa que você tenha uma única saída. Entendi. Mas aqui ele está fazendo... exemplo. Vai ficar mais claro com o exemplo. Não, claro, tudo bem, concordo com você, vai ficar mais claro com o exemplo. Por mais que eu tente falar para vocês, eu sei que é uma visão abstrata vocês tentarem imaginar.
Lógico, no decorrer do curso a gente vai dar exemplos, tá? Por isso que eu quero deixar claro, para ir martelando já no pensamento de vocês que não é toda hora que você só vai ter uma porta ou e uma saída. Vocês saberem, já martelando, já está pensando, ó, pode ter mais de uma saída. Nesse caso tá? É isso que eu queria já colocando assim no pensamento de vocês. Ok? Vamos para a próxima? Você passa, Rangel, por favor. Mais uma. Peraí, deixa eu ver. Então, para reduzir a complexidade de um circuito, o projetista tem de encontrar outro circuito que calcule a mesma função que o original. Então, às vezes, você tem um circuito que tem não sei quantas portas. Você pode tentar reduzir esse circuito para fazer a mesma coisa com menos portas, que aí é menor custo, melhor desempenho, menor custo, melhor desempenho. Então, o projetista geralmente vai querer encontrar um circuito melhor. Quando diz melhor, significa um circuito simplificado em relação ao original, com menos portas, ou mesmo um circuito que todas as portas sejam iguais. Pode ser equivalente ao outro, só que todas as portas sejam iguais. Nesse caso, a gente tem facilidade para a industrialização, para a implementação do circuito, tá? Então, para reduzir a complexidade do circuito, o projetista tem que encontrar outro circuito que calcule a mesma função que o original, mas efetue essa operação com um número menor de portas. A álgebra booleana pode ser uma ferramenta valiosa na busca de circuitos equivalentes. Então, a álgebra booleana, a simplificação através da álgebra booleana, através de seus mecanismos, pode ser muito importante para a gente tentar buscar circuitos que são equivalentes. Equivalente justamente é isso. São circuitos que têm a mesma tabela de verdade que outros. Para a mesma digamos, para as mesmas entradas, tem a mesma saída. O projetista de circuitos começa com uma função booleana e depois aplica a ela as leis da álgebra booleana. Aí você diz, essa álgebra a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Então não fiquem angustiados, cadê a álgebra? A gente vai ver na próxima aula, vai justificar, que a gente vai falar mais, digamos, de uma forma mais mastigada para vocês. Então, essa aula de hoje a gente vai mostrar alguns circuitos, portas, e na próxima a gente vai mostrar a álgebra, e depois começar a construir circuitos. Na tentativa, então, e depois aplicar ela, as leis da álgebra booleana, na tentativa de achar uma função mais simples. Então, um circuito equivalente a outro são quando as tabelas de verdade são equivalentes, ou seja, as mesmas entradas têm as mesmas saídas. Então, a gente diz que esses circuitos são equivalentes. E o circuito equivalente pode ser mais simples do que o original, né? E essa é a ideia. Se não for, não tem sentido. O circuito pode ser construído com base na função final. Ok? Você passa, por favor, Rangel, a próxima slide. Pronto, aqui. Aqui, as portas AND, NOT AND, tá? E NOT OR são denominadas portas completas. Por quê? Qualquer função pode ser calculada utilizando quaisquer das duas portas. Você pode fazer uma função só com portas NOT AND ou apenas com portas NOT OR. Nenhuma outra porta possui essa propriedade. Então, as portas NOT AND e NOT OR são chamadas completas porque qualquer função pode ser calculadas ou construídas utilizando quaisquer das duas portas, apenas essas duas portas. Nenhuma outra porta tem essa propriedade. Então, por exemplo, é conveniente construir circuitos utilizando apenas um tipo de porta. Tá? Essa facilidade também de você poder construir circuitos com um tipo de porta para facilitar a implementação de circuito, a construção de circuito. Então, vamos lá ver aqui. Construção de portas NOT, AND e OR, usando sempre portas ou NOT AND ou portas NOT OR. Tá? Então, aqui vocês vão ter que me ajudar para tentar demonstrar para vocês, ok? Então, a gente vai fazer aqui em conjunto, certo? Por exemplo, essas duas figuras que vocês estão vendo na letra A, em cima, tá?
Vocês estão vendo aqui na letra A, acima, você tem um A. Veja, tem a porta not end, primeiramente. Podem fazer uma tabelinha, eu vou falando para vocês e fazendo, tá? E aí eu espero que vocês façam em conjunto para exemplificar melhor. Tem o A e a barra. Por exemplo, se o A daqui for 0, 0 end 0 dá 0, o inverso dá 1. Então, se o A aqui for 0, 0 end 0, que tem o A... Ué, houve algum problema? Ah, voltou. 0 end 0, né? O A sendo 0, 0 end 0 dá 0, o inverso, que é o not end, dá 1. Então, se o A for 0, a saída é 1. E se o A for 1, 1 end 1 vai ser 1. Inverso, 0. Então, se o A for 1, a saída é 0. Como vocês estão vendo, essa porta not end, dessa forma que está aqui, se comporta como uma porta inversora, uma porta not. Ok? E a porta not ou? Se o A for 0, aqui como está, 0 end 0, vai dar 0 inverso 1. Tá? Então, not ou, a mesma coisa, 0 end 0, podem acompanhar fazendo uma tabela, se preferirem, 0 end 0, 0 inverso 1. Por que inverso? Porque a gente está lidando com uma porta not ou. E se A for 1, vai ser 1 end 1, 1 inverso 0. Então, se A for 1, a saída é 0. Veja que a porta not end e not ou simulam, tem equivalência, né, simula, na verdade tem equivalência a uma porta not, tá? Da forma que eles estão ligadas. Não é nem a porta not end ou not ou. Da forma que elas estão ligadas, elas equivalem, fazem uma função equivalente a uma porta not. Dúvidas, pessoal, na letra A? Alguma dúvida na letra A? Acho que não, professor. Não. Então, vamos lá. Na letra B, façam também, eu estou escrevendo, eu estou fazendo um pouco devagar com vocês, até para facilitar tanto para vocês quanto para mim, até para explicar melhor. Você tem A e B na letra B, tá? A gente está indo. Então, a gente vai ter uma porta end, tá? Fazendo funções de porta end com duas portas not ends. E uma função de porta end, na letra B ainda, com duas portas not ou. Então, se A é 0 e 0, tá? Você tem 0 e 0, 0, 0 e 0, 0 inverso 1. Aí aqui você tem 1 e 1, 1 e 1, tá? 1 e 1, 1 inverso 0. Então, 0 e 0, a saída é 0. 0 e 1, vamos supor 0 e 1, A e B aqui em cima, né, da letra B, vai ser 0 e 1, vai ser 0 inverso 1, 1 e 1 vai dar 1 inverso 0. Então, 0 e 1, a saída é 0 ainda. E 1 e 0, vai ser 1 e 0, 0 inverso 1, 1 e 1, 1 inverso 0. Então, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0. E 1 e 1? 1 e 1, 1 inverso 0, 0 e 0 dá 0 inverso 1. Então, veja, pessoal, fazendo uma tabelinha, que esse primeiro conjunto de portas, not end, junto com not end, equivale a uma porta end. Ok? Professor, você quer que eu faça, que eu simule esses circuitos, né? Aquele simuladorzinho do... Vocês estão adivinhando meu pensamento. Eu ia pedir isso para exercício de casa. A gente vai fazer, viu, Rangel? Daqui a pouco, os próximos 2 circuitos que vem, a gente vai fazer lá. Que não dá para fazer todos os circuitos, né? Mas aí vocês podem fazer isso em casa, tá? Eu ia pedir para vocês fazerem em casa. Como a gente tem um circuito simulador, facilita bastante, certo? Pode fazer em casa. Na próxima slide, não nesse, ainda não precisa passar, deixa eu fechar esse. No próximo slide a gente vai fazendo simulador, os 2 circuitos, tá? Aí vocês vão ver que são equivalentes. Aí vamos ver aqui embaixo. Embaixo da letra B, portas só not ou. Veja que só tem portas not ou. Então, mesma coisa, A0, B0. Então, vai ser, em cima vai ser 0 e 0, 0 inverso 1. Fica 1 em cima.
B, 0, 0, 0, inverso 1. Fica 1 e 1, tá? 1 e 1, 1, inverso 0. Então, 0 e 0 dá 0. 0 e 1 vai dar 0 com 0, 0 inverso 1. 1 e 1, 1 inverso 0. Então, 1 e 0 vai dar 1 inverso 0. Ok? Depois, 1 e 0 vai dar o mesmo resultado, né? Por quê? Porque 1 e 0 ou 0 e 1, tanto faz aí nesse caso. 1 e 0 vai dar A, 1 e 1, 1 inverso 0. B, 0, 0, 0 inverso 1. Então, 0 e 1 vai dar 1 inverso 0. Depois, a gente tem A e B, 1 e 1. 1 e 1 dá 1 inverso 0, 1 e 1, 1 inverso 0, 0 e 0, 0 inverso 1. Veja que essas portas not end equivalem a uma tabela verdade da porta end, tá? Finalmente, letra C, a gente vai ter, por exemplo, aqui vai ser portas not end, veja, porta not end, A, B, e aí você tem 3 portas not end, correspondente à porta OU. Letra C simula uma, é equivalente a uma porta OU, né? Nem simula, desculpe, é equivalente a uma porta OU, tá? Então, vamos lá. Quando A é 0 e B for 0, 0 e 0, 0 inverso 1. Aqui embaixo, B é 0, 0, 0, 0 inverso 1. 1 e 1, 1 inverso 0. Vai dar 0 e 1. 0, 0, 0 inverso 1. 1 e 1, 1 e 1, 1 inverso 0. 1 e 0, 0 inverso 1. Veja que a parte superior da letra C deu 0 e 0, deu 0. 0 e 1, deu 1. 1 e 0 vai dar a mesma coisa. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1 inverso 0. 0 e 0, 0 inverso 1. 1 e 0, 1 inverso 1. Tá? 1 e 0, 0 inverso 1. E 1 e 1. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1 inverso 0. 1 e 1, 1 inverso 0. 0 e 0, 0 inverso 1. Tá? Veja que simulou uma porta OU. As portas not end simulou uma porta OU. A porta OU, aqui de baixo, na letra C, mesma coisa. 0 e 0, 0 inverso 1. 0 e 0, 0 inverso 1. 1 e 1, 1 inverso 0. Então, 0 e 0 deu 0. 0 e 1 vai dar 0 e 1, 1 inverso 0. 0 e 0, 0 inverso 1. 1 e 0, 1 inverso 0. 0, 0, 0, 0 e 0, 0 inverso 1. E 1 e 1, 1 inverso 0, 0, 0, 0 inverso 1. Então, você consegue simular com portas not end e not OU as portas end ou, desculpe, end ou e not. Ok? Ok, pessoal? Dúvidas? Para a gente fazer nossa prática agora. Oi. Você passa então, Rangel, para a próxima, por favor. O Vinícius Costa está com uma dúvida, professor, está com a mão levantada. Ah, sim, pode falar. Quem falou aqui? Alguém falou? Eita, eu deixei a mão levantada sem querer. Ah, tá, tudo bem, Vinícius. Eita, temos um problema. Eu ia fazer, eu estou com o circuito aberto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar aqui, não saiam, tá? Qualquer coisa, vocês têm o endereço, qualquer emergência, que realmente eu preciso agora mostrar o circuito. Ok, pessoal? Então, eu vou sair, vou fechar e vou tentar ver o que é que houve. Você pode desabilitar, Rangel, para ver se houve alguma evolução? Não sei se é muita carga, de repente. Não, não deu. Eu vou sair, tá, pessoal? Que é emergência, se houver alguma queda, o endereço vocês têm. Então, só um minutinho.
Aí, agora foi. Professor, a gente não escuta, não. Pronto, tá na tela já. Vamos simular esse primeiro circuito. Estão escutando? Todo mundo Sim. Agora escutando? sim. Beleza, Agora sim. então vamos lá. Vamos simular esse primeiro circuito, tá? 2 portas AND e uma porta OR, ok? Vamos lá para o nosso simulador. Eu tinha posto um circuito aqui, 2 portas AND, deixa eu olhar, porque também é mesmo 2 portas AND e uma OR. Duas portas AND e uma OR. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Vamos botar aqui. Porta AND e uma OR, certo? Aí a gente tem como entrada, deixa eu ver aqui. Opa. Ele tem umas... Ele já puxou uma terceira entrada sem eu querer. Por isso que eu vou deletar. Professor, acho que é mais fácil você ligar o pontinho verde a outro pontinho verde, ao invés de encostar. Também pode ser. Também pode ser. Que às vezes eu já liguei, aí às vezes ele... É porque o simulador é um simulador e é free, né? Tem suas falhazinhas. Acho que foi agora. Vamos ver. Portas AND com a porta OR, certo? Aí tem a B e o C. Tem A, tem B, e o C. E o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Vamos ver se fica direitinho. Pronto. Ok? Ok, pessoal. 2 circuitos. Vamos lá ver. Na tabelinha, tá lá. Vamos ver. 0, 0, 0. Deu 0 aqui e deu 0 aqui nesse. Esse já está desenhado, tá? Tá aqui. Certo? Vocês querem ver? Então, A, B, C. A, B, C. Ok? Então, vamos lá. 0, 0 e 0. 0, 0 e 0. Deu 0, tá? Luz está desligada. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo. Tudo bem, né? Tá. Tudo certo. 0, 0 e 1. Vamos ver aqui. 0, 0 e 1, 0, 0 e 1. Continua 0. 1 C vai ser 1. Então, C, a gente está considerando esse último, vai ser 1. O C vai ser 1. Deixa eu só confirmar aqui que ficou o C aqui e o C aqui, tá? Então, continua 0. 0, 0 e 1, 0, 0 e 1. Ok? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, vai ser 0 e vai ser 0. Então, vamos lá. 0, 1, 0. 0, 1, 0 continua 0, certo? Tá? Então, a terceira entrada continua 0.
0, 1, 1. 0, fica mais fácil fazer aqui, 0, 1, continua 0, certo? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0. 1, 0, 0 e 1, 0, 0, continua 0 e 0. Vamos lá. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, tá? Continua 0 e 0. Tudo bem, pessoal? Professor, Tudo bem? ali na Oi. partezinha de output tem um visorzinho que você vê se tá em 1 e 0 no final do seu circuito seco plural. Aonde que você falou? Não. No simulador, em output. Ah, output. Sim, certo, output e o quê? Não entendi. Esse que tem um X aí, ele mostra igual a tabela verdade, é o 0, 1. Ah, tá, tudo bem. Mas tudo bem, é porque eu estou fazendo um por um. Tudo bem. É porque a gente tem que modificar exemplares de qualquer forma, né? A gente tem que ir modificando. Então, foi 0, 1. Não é 0. Aliás, 1, 0, 0. Então, 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0 e 0. Agora, 1, 0, 1 já vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Tá? Veja que os dois foram iguais. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Tem que ser 1 aqui e 1 aqui. 1, 1, 0. Então, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0, tá? 1, 1, 0. Continua sendo 1. 1, 1, 0. Tá? E 1, 1 vai continuar sendo 1. Eu gosto desse, viu? Quem falou, porque na verdade esse a gente vai mudando. A gente vai mudando conforme a gente queira, tá? Você vê que os dois circuitos, pessoal, são equivalentes. Aí vamos lá, por que eles são equivalentes? Veja, a mesma tabela verdade de um é igual à mesma tabela verdade de outro. Para a mesma combinação de entradas de um, você tem a mesma combinação, aliás, a mesma saída, para a mesma combinação de entrada dos outros, a mesma saída. Então, isso a gente chama de equivalência de circuitos. São dois circuitos que são equivalentes, tá? Quando a gente for ver na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais isso, então vai entender que, por exemplo, estão vendo aqui, eu vou já explicar para vocês estão acompanhando o mouse, né? Todo mundo está acompanhando o mouse? Para ver, professor. Pessoal? Sim. Pronto. Estão acompanhando o mouse. Vocês estão vendo aqui A, AND B, mais, que aí seria ou, né? A, AND C. É equivalente a A, AND B ou C. Certo? Tá ok? A, AND B, mais, ou, né? A, AND C, equivalente a A, AND B ou C. Então, o A, AND B ou A, AND C, por exemplo, existe uma propriedade que nós vamos ver na próxima aula, que se você coloca o A chamando em evidência, o A em evidência, como vocês fazem na álgebra convencional, você pode colocar A em evidência, fica B ou C, que é justamente o que está aqui. Então, para o mesmo circuito que contém 3 portas, a gente vai ter a mesma função, fazendo as mesmas atividades, contendo 2 portas. Aí você diz qual a diferença? Toda a diferença. Como, por exemplo, você tem, por ter 2 portas, você tem um menor custo. Então, se você gasta 3 portas, é um custo. Se você gasta 2 portas, é outro custo. Melhor do que isso, não tão melhor, mas tão importante quanto isso, custo e desempenho. Sempre quando você vê a parte de engenharia, você tem 2 fatores que predominam, custo e desempenho. Então, tão importante quanto isso, como a gente conversou um pouco na aula passada,
Por exemplo, quando você vai atravessar uma porta, veja, eu vou dar um exemplo aqui, acho que fica mais fácil eu mostrar no simulador, certo? No simulador. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu mudei para 0, não mudou. Mudei para 0, pronto. O simulador não mostra muito isso, todo mundo está vendo o simulador, né, pessoal? Mas quando você muda, todo mundo está vendo o simulador? Sim. Tá. Então, vamos lá. Quando você muda, por exemplo, veja essa porta end. 1 e 0, tá? Quando você muda esse 0, que está aqui onde está meu mouse, veja o meu mouse, passa para 1, veja, a saída, você vê que a própria saída aqui mostra, né? Passa para 1, a saída ficou verde, seria verdadeira, tá? Passou para 0, a saída está falsa, que 1 e 0 vai dar 0. Então, quando eu passei para 1, e a saída aqui mudou, aqui no simulador não é mostrado, mas eu queria que vocês entendessem que existe um delay, um tempinho, que é na casa de nanosegundos. Não sei se a gente viu, aliás, acho que a gente viu na aula 1, que nanosegundos é na casa de 10 a menos 9. Tá? Existe um delay que, quando você passa para 0, esse valor aqui não é imediatamente modificado para 0. Ele demora um determinado período de tempo para ir para 0. Tá? Então, esse valor aqui, ele não vai instantaneamente para 0. Ele tem um delay. Tá ok? Então, qual é o raciocínio? Quando eu tenho mais portas que o sinal de entrada tem que atravessar até chegar à saída, eu tenho mais delays para ele chegar à saída, para o sinal aparecer a resposta. Quando eu modifico aqui de 0 para 1, um dos dois ou um dos três, a resposta vai sair aqui, mas existe um delay, por quê? Porque atravessa uma porta e atravessa duas portas. Entendeu? Então, tem uma ou duas portas, em qualquer das duas portas que você siga. Então, um circuito é menos ágil quando você tem mais portas. Quando você tem menos portas, você vai ter maior agilidade. Aqui, pelo menos no A, a saída já reflete diretamente a entrada A. Tá? Aqui reflete a entrada B, mas tem duas portas. Aqui não, aqui só tem uma. Então, de qualquer forma, você simplificou o circuito. Além do custo, né? Dúvidas, pessoal, até aqui? Não, professor. Por enquanto não. Não, até aí tá tranquilo. Entenderam bem? Ok. Então, vou pedir que vocês façam... A Rebeca não entendeu. Hã? Como é? Alguém falou? A Rebeca disse que não. Não entendi. Alguém não entendeu? Então, diga aí qual foi. A Rebeca. Acho que ela tá Ela dizendo disse que não exatamente tinha o dúvida. contrário, gente. Ela disse que não tinha dúvida, exatamente. Rebeca, ela- tem dúvidas ou não? Só para eu entender. Ela não tem dúvidas. Tá, então tá ok. Tá bom. Então, tá respondendo. Não, beleza. É porque falaram Rebeca, aí eu vi ali, eu não entendi. Eu que não entendi. É porque Mas você tu- perguntou assim, alguém Se alguém tem entendeu? dúvida. Alguém não entendeu? Aí ela respondeu Aí ela outra disse pergunta. não. Ela foi na Isso. lógica inversa. Ela É. foi na lógica inversa. Tá certo. Tudo bem, pessoal. Só um minutinho. Então, eu vou pedir para vocês fazerem como exercício de casa a função essa daqui, tá? Como exercício de casa, faça essas, que é mais simples, tá? Essas cinco circuitos, na verdade, 6 circuitos, né? Vamos considerar 2, 4, 6 circuitos. E veja como vocês pediram, porque na verdade na aula não ia dar todo o tempo, tá, pessoal? E veja que a saída reflete porta NOT, porta END e porta U. Ok? Então, façam esse circuito, esses 6 circuitos, em casa, no simulador que a gente tem aqui, para refletir a porta END, NOT
e 1. Certo? Entendido. Certo, professor. Professor, só uma dúvida sobre a lista. A E quinta fazer, questão. agora, deixa eu só dizer, agora vocês já podem efetivamente responder a lista. Assim, já tem conhecimento para responder a lista. Deixa eu só abrir aqui, até abrir, né, porque de repente pode ser uma questão. Aí aproveita e você pergunta. Deixa eu abrir aqui. Tá demorando. Abriu. Pronto. Então, vocês pegam aqui, escreva a expressão. Aí você vê A ou B, certo? C ou D. E aqui A ou B, N, C ou D. Isso é simples. Determina a expressão booleana, característica do circuito 2.18. Aí vocês fazem a mesma coisa. Sim, quem ia perguntar, que eu não vi o nome. Era o Rangel. Diga aí, Rangel, pode falar. Era a quinta questão. A dúvida é. Quinta questão. Como está representado esse x. Ah, tá. Sim. X and Y ou X and not Y. Façando uma tabelinha mesmo, verdade. Esse xn Tá? quer dizer que tem uma entrada x e isso ligado a uma porta end, né, no caso? Que são ligados por uma porta end. X and Y seria ter uma porta end que tem X e Y como entrada. Ah, certo. Era Tá? essa dúvida. Aí você tem outra porta end que tem X e a negação de Y, not Y. Tem uma porta end com X e Y. Outra porta end com X e not Y. Certo? E aí tem uma porta O ligando essas portas end, a saída das portas ends. Tá? E X é igual a isso aqui. Vocês podem fazer isso, se quiser, faça o circuitozinho, Rangel. Ou pode fazer a tabela verdade. Eu acho que é melhor a tabela verdade, mas também pode fazer um circuito, se quiserem. E também pode simular lá no simulador. Na verdade, o simulador, pessoal, é para vocês fazerem livremente. É porque, infelizmente, em aula não dá para a gente fazer tudo. Que aí você colocar, tá? Mas a gente vai sempre fazendo alguns circuitos para facilitar a vida, entendeu? Mas vocês podem, por conta, ir fazendo em casa a simulação de vários circuitozinhos. Mas isso aqui, Rangel, o que pede mesmo é usando a tabela verdade, tá? Mas você pode tanto fazer o circuito, como eu expliquei, ou pode fazer pela tabela verdade, mas de preferência tabela verdade. Ok? Certo. Ok, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Tudo certinho? Bom, pessoal, então por hoje a gente termina, tá? A gente dá uma paradinha. E na próxima sexta-feira a gente começa a parte de álgebra booleana e mostrar as identidades da álgebra booleana. Algumas a gente pode mostrar aqui no circuito. Outras a gente vai demonstrar algebricamente. Por exemplo, Morgan, a gente vai demonstrar algumas identidades algebricamente. Eu já fiz até no slide mesmo, tá? Facilitar para vocês. Aí, se vocês quiserem, vocês podem, por conta, fazer. Também eu vou fazer de Moore, lei de Moore, tá? A gente vai fazer algebricamente. Então, que na verdade não dá para fazer, desculpa, Moore não, Morgan, confundi. Lei de Morgan e absorção a gente vai resolver algebricamente, ok? Tanto podemos resolver algebricamente, como podemos fazer aqui diretamente e tentar resolver, ok? Bom, boa tarde, pessoal. Na próxima aula a gente se encontra, né, sexta-feira. E bom fim de semana a todos. Tá? Boa tarde, professor. Bom fim de semana. Tchau. Obrigado, professor. Bom final da semana. Igualmente, Tchau, até mais. a próxima. Boa tarde, boa Tchau, até a próxima. Tchau, professor.